Bom dia. Bom dia. Vamos nos ajeitando aqui para aguardar o nosso horário. Bom dia, cuidador familiar. Eu sou a Helena Beatriz. Para quem não me conhece ainda, né? Eu ajudo cuidadores familiares de pessoas com doença de Parkinson. Estamos aguardando às 9 horas. Hoje eu quero conversar com os cuidadores familiares sobre como aliviar a sobrecarga que vive, né? A sobrecarga que o cuidador familiar carrega. Então, o nosso trabalho de hoje existe uma sobrecarga. O cuidador familiar, ele está sobrecarregado. E existe uma forma de aliviar esta sobrecarga. E é isso que hoje eu quero conversar com você, que é cuidador, com você que até é portador e está aqui. E que eu quero conversar também com as pessoas da sociedade, para que o cuidador familiar de doença de Parkinson seja visto, lembrado e acolhido de uma outra forma. O cuidador familiar está carente de acolhimento. O cuidador familiar está sobrecarregado. E é sobre isso que eu vou conversar hoje com você. Aqui. Estou aguardando às 9 horas. É o nosso horário de começar. Muito bom dia. Uma excelente quarta-feira para vocês. Aqui, hoje temos um dia nublado, promessa de chuva. Essa é a nossa quarta-feira aqui em Balneário Camboriú hoje. Como aliviar a sobrecarga do cuidador familiar. Bom dia para você que entrou, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia. Estamos aguardando o nosso horário para dar início ao nosso trabalho. Como aliviar a sobrecarga do cuidador familiar. Este é o nosso tema de hoje. Bom dia, Virgínia. Seja bem-vinda. São 9 horas, vamos dar início então para o nosso trabalho de hoje. Para você que já me conhece, que já trabalha comigo, que está comigo e que já sabe, né? Seja muito bem-vinda. Eu ajudo cuidadores familiares de pessoas com doença de Parkinson. Eu oriento familiares de pessoas com doença de Parkinson, os cuidadores eu oriento. E neste momento, hoje, eu vou conversar com vocês sobre como aliviar a sobrecarga que o cuidador familiar vive,
a sobrecarga que ele tem no dia a dia, que até nem tem tempo para as coisas dele. Então, para você que é cuidador familiar de uma pessoa com doença de Parkinson, bom dia, Márcia, seja bem-vinda. O seu corpo dói. Cuidadores sabem que é assim. A ansiedade, ela toma conta do teu dia. Quem cuida sabe que é assim. Você, cuidador, não encontra tempo para fazer nada que beneficie você mesmo. Nada por você, porque você está imerso, né, nessa sobrecarga de informações e de trabalho, você está vivendo isso. Bom dia para você que chegou, muito bom dia. Você se toma de uma indisposição e não entende exatamente o que está acontecendo. É a sobrecarga que você vive. Essa sobrecarga, ela é tão constante que você se deixa para depois. Depois que ele ficar bom, eu trato de cuidar de mim. E veja que esse depois acumula. Dia após dia, e você não cuida de você. Então, esta é a realidade dos cuidadores familiares de pessoas com doença de Parkinson. A grande maioria das pessoas está sozinha cuidando. Ela está percebendo naquela pessoa que ele cuida, no seu doente, está percebendo mudanças todos os dias, todas as horas, não está entendendo, porque veja, o diagnóstico da doença de Parkinson, ele é um pouco mais demorado do que alguns diagnósticos. Então, enquanto a pessoa espera e diz, depois eu cuido de mim, a pessoa vai se deixando para trás, vai cuidando do outro, e veja que até antes do diagnóstico, ela nem sabe direito o que ela está cuidando, porque não tem diagnóstico. Ela não tem direção, ela não tem clareza do que está acontecendo. É isso mesmo, Márcia. Tem que cuidar de você. O cuidador precisa cuidar de si. E como é que o cuidador vai fazer isso? Quando ele está assim nesse assoberbamento de coisas, quando ele não tem clareza ainda do que ele está cuidando, quando ele não tem direção e ainda mais, quando ele não tem informação. Então, veja você, o diagnóstico de um familiar com doença de Parkinson, ele demora de 2 a 3 anos para ser, assim, consolidado. É assim que é. Né? A pessoa que está cuidando não sabe exatamente o que é que está cuidando e para que direção isso vai caminhar. E por esse período de tempo, na maior parte das vezes, a pessoa se deixa para depois. Ela diz, vou atender aqui, vou atender aqui. Então, a ansiedade, ela torna a vida um pouco mais complexa, os desafios um pouco mais complexos. E veja, a ansiedade é você estar vivendo uma situação que o seu cérebro vai criando aqui, porque você não sabe o que é. E neste turbilhão, você vai indo. Então, como buscar o equilíbrio? Como melhorar essa sobrecarga? Como
dividir essa sobrecarga. Cuidadores familiares. Eu falo sempre que o cuidador familiar, ele se tornou um líder da situação na sua casa. Em quase todas as famílias, uma pessoa é o cuidador. Mas veja, existem famílias cujos pais têm mais filhos, no entanto, um cuida. Como isso pode acontecer e como isso pode ser melhorado? Se você é o líder da situação, busque ajuda primeiro. Busque ajuda. Primeiro da sua família. Compartilhe o trabalho que é cuidar de uma pessoa doente. Busque auxílio do seu próprio doente. Quando o Parkinson começa, o doente ainda ele tem condição de fazer muita coisa. Então, busque o auxílio dele. Harmoniza com seu doente, para que vocês continuem a caminhada de forma que você possa olhar para você. Busque auxílio dos médicos. Eu ouço relatos de pessoas me dizendo, de cuidadoras me dizendo, que às vezes o médico do marido nem pergunta como ela está. Busque auxílio você também. Busque alguém que possa te ajudar, que possa caminhar com você, que possa estar do lado, possa te acolher e possa te dar suporte nessa caminhada. Os cuidadores familiares, eles são, vamos dizer assim, pegos de surpresa. Eles não têm formação de cuidador. E então fica tudo muito confuso. Porque a doença, a pessoa que ele ama e ele para cuidar. O cuidador dá preferência para aquela pessoa que ele ama e esquece dele, desde o princípio. E o esquecer dele é perigoso demais. Quando você se esquece de você, você esquece até de arrumar suas gavetas, de manter as suas coisas em ordem. Vai além ainda, é um pouco mais sério. Você esquece de fazer as suas refeições nos horários adequados. Você esquece de comer aquilo que é necessário para manter a saúde do seu corpo. Cuidadores muitas vezes comem qualquer coisa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Porque não dá tempo. Percebem o que vai acontecendo com a sua saúde, com o seu andar, com a sua vida, com o seu corpo. Cuidadores familiares esquecem dos seus amigos. Já não dá mais tempo de ligar, já não dá mais tempo de sentar, não dá mais tempo de conversar com alguém, não dá mais tempo de tomar um café com um amigo. Então, deixa para depois. Tudo vira uma bagunça, Márcia, e é bem isso. A mente precisa de ajuda, o corpo precisa de ajuda e o externo, o seu externo precisa de ajuda. Eu digo sempre que cuidador familiar virou líder. Até que ele não queira, ele virou um líder daquela situação. E agora? Não se abandone, cuidador familiar.
Não se abandone. Olhe para você. Eu peço sempre que você procure olhar por outra perspectiva. Imagina se você também adoecer, como fica aquele que você cuida? Olhe por esta perspectiva e cuide de você. Busque o apoio da sua família. Eu sei que existem famílias que têm um único filho. Eu sei que existem casais que não têm filhos. Eu sei que existem situações extremas de que eu não tenho para quem pedir aqui da minha família, eu moro longe, eu não tenho para quem pedir. Cuidador familiar, por favor, você tem amigos, você tem pessoas que você conhece. Crie uma lista de pessoas com quem você possa contar e peça ajuda. Não se exauste, porque veja, no momento em que você me diz, eu não tenho ninguém aqui, olha pela perspectiva que eu mostrei para você um pouquinho antes. E como fica o seu doente se você também adoecer. Crie uma lista de pessoas que te possam ajudar. Enquanto eu cuidava, que eu estava no Banco do Brasil, eu tinha uma colega que me falava assim, Helena, você precisa ir no mercado hoje? Passa a listinha do que você quer que compre, passa o dinheiro aqui que eu vou lá e faço para você. Isso é ajuda. Perceba onde estão os pontos onde você pode buscar essa ajuda. Não se exauste. Pois é. Então, assim, busque ajuda. É bem isso, Márcia. Se tem uma pessoa mais longe, vamos ver quem está mais perto, quem pode me ajudar. Não esqueça que você precisa de um acompanhamento. Você se tornou um líder de uma situação que você não conhece e nem talvez quisesse ser líder. Talvez você nunca pensou em ser líder. Mas agora você é. Busque quem te ajude a entender o que um líder faz. Busque quem te ajude a enxergar que nesses pequenos detalhes, como diz a Márcia aqui, estão a diferença para você poder se aliviar daquela sobrecarga que está sobre você. A ansiedade, muitas vezes, ela traz, quando ela chega, ela traz, seja bem-vindo, ela traz um recado para você. Essa situação pode estar perigosa. Mas veja, não fique lá navegando na ansiedade, vivendo o que pode acontecer depois, que são coisas mais criadas aqui pela sua mente. Então não fique vivendo aquele depois, olhe para o agora. Busque ajuda agora para aquilo que você tem. Essa ajuda é essencial. O cuidador familiar também, ele sofre Ele sofre por ter uma crença, assim, de que se ele tem que escolher, ele
pensa, na verdade ele não tem que escolher nada, ele tem que cuidar dele e do outro. Mas ele pensa, ele acredita que se ele cuidar dele, ele está sendo egoísta. E isso não é verdade. O cuidador familiar que cuidar de si está fazendo o maior benefício para si e para o outro, porque ele vai se manter saudável, pronto, ativo, com disposição para cuidar do outro, naquilo que o outro precisa. O cuidador familiar, e isso acontece assim muito, enquanto o diagnóstico não está selado, vamos dizer assim, enquanto que não se sabe exatamente com o que é que se está lidando, o cuidador familiar fica aguardando assim aquele momento que ele vai receber um receituário com uma pílula e aquilo vai curar o seu doente. E ele fica esperando esse momento. Então, ele diz, bom, antes cuidar dele, porque ele fica bom e eu também posso cuidar de mim. Não é assim que é. É difícil aqui, né? A J.R. Dias está dizendo. Né? É difícil, pois as pessoas sabem que você tem Parkinson e querem distância. Essa é a verdade. Eu entendo que não seja bem isso. Eu entendo que existe uma falta de orientação, que existe uma falta de acompanhamento, que existe uma falta de comunicação e de informação para portadores e para cuidadores. E enquanto tudo isso ainda não tem um diagnóstico fechado, o cuidador espera a melhora, mas ele não cuida de si porque ele está esperando a melhora. Quando o diagnóstico chega, ele até já está cansado. E o doente também. Mas vejam, neste período de espera poderia-se ter feito uma harmonização entre cuidador e portador. Poderia-se ter feito uma conversa mais alinhada, acordos mais alinhados, onde ambos cumprissem o acordo, para não ficar tão pesado, né? E para o cuidador não ficar tão sobrecarregado. Eu sei que nesse período voltam aquelas coisas assim lá de trás, né? Ah, você fez tal coisa, você me machucou lá, não sei quando, e assim é coisa. Pessoal, é hora de reorganizar tudo isso. Não tem mais lugar para isso. Agora existe um líder cuidador e existe um doente que precisa de cuidados e que ainda pode cuidar-se e que o cuidador precisa enxergar o que ele ainda pode fazer e permitir que ele faça para poder cuidar de si. E ambos vão precisar caminhar juntos. Isso para cuidadores que estão só eles na jornada de cuidar. Quem tem mais irmãos, quem tem mais familiares, compartilhe essa tarefa. Ela é longa, ela desgasta e é bom que mais pessoas estejam envolvidas. Veja, se você que é cuidador, você cuida de tudo e não permite que o seu doente se levante lá da cadeira, mesmo que ele tenha condições, porque daqui a pouco ele vai fazer uma bagunça, daqui a pouco ele vai derramar um copo d'água, preste atenção nisso. Talvez você, como líder, não esteja percebendo
que você pode deixar para ele fazer. Então, percebe o quanto é importante você estar acompanhado, o quanto é importante você estar junto com pessoas que já viveram, que sabem como é e que podem te ajudar, e o quanto é importante olhar para esse momento com liderança e organizado. Há cuidadores que esqueceram de cuidar das suas gavetas, não sabem onde estão seus documentos, na hora que precisa sair não encontra a chave do carro, não encontra a chave da casa, não sabe onde que pôs as coisas. Percebe? Tudo isso gasta um tempo, e não só um tempo, gasta a sua mente. Então, volta aqui no dia de hoje, olha o que você tem para fazer, olha como você está, cuidador. Ajusta o que não está ajustado. Faça uma relação de quem você pode contar. Converse com essas pessoas, peça ajuda para essas pessoas. Tenha essa humildade de dizer: é desafiador, eu estou só, você me ajuda? Aceite a ajuda do jeito que vier. Pequenas ajudas, pequenos ajustes nos ajudam a ter resultados grandiosos para nós mesmos. Se você fizer isso, se você fizer esses ajustes pequenos no seu dia a dia, você vai ter tempo para você. Você vai poder oferecer um tempo melhor para você. Você vai poder sentar à mesa e almoçar no horário certo. Você vai poder jantar no horário certo. Você vai poder dormir o seu número de horas, conforme o seu corpo pede. Você vai oferecer para o seu doente um tempo de qualidade. Cuidadores, todo o tempo do mundo, às vezes, não é um tempo de qualidade. Ofereça um tempo de qualidade. Pode ser menor, mas que seja um tempo de qualidade, um tempo de alegria. É isso mesmo, Márcia. Temos que deixar o orgulho de lado e achar que somos super-heróis, é isso que a Márcia está dizendo. Cuidadores não são super-heróis. Cuidadores familiares, eles têm que aprender, sabe, é como trocar o pneu com o carro andando. Mas tem coisas que são nossas, que são das pessoas, que precisam ser olhadas e descartadas. Uma delas é assim o orgulho. Eu consigo fazer tudo sozinho. Não consegue. Busque ajuda e busque logo. Eu digo sempre que um doente é uma conta já bastante séria numa família. Imagina 2. E aí você que é o cuidador, se você adoecer, como fica o seu doente? Olha por essa perspectiva. Tem cuidadores que dizem, mas o meu doente não me deixa sair de perto dele. Crie uma forma. Busque, sabe, a sua criatividade. Ofereça um tempo menor, que seja um tempo de qualidade. E para você oferecer esse tempo de qualidade, você também tem que ter um tempo de qualidade para você, porque senão você esgota o repertório que está aqui e como fica? Então, comece por conversar com o seu doente. Eu digo para você que eu também sei que existem pessoas que têm doentes em fases diferentes.
Um está numa fase mais aguda, mais avançada, outros. Mas observa no seu doente o que você pode fazer. Observa que você precisa manter o seu sorriso, a sua vivacidade, a sua vontade, porque senão o seu cuidado não é cuidado. Observa que se você conseguir fazer esta pequena manobra que vai ajustar pequenas coisas, não consegue fazer tudo de uma vez, faz de pequenas coisas no seu dia a dia. E busque um tempo para você se sentir melhor, para você se sentir mais vivo, para você assistir um filme, para você ler um livro, para você conversar com os amigos, para você sair à rua fazer uma compra, para você trocar de sapatos. Faça pequenos ajustes, porque veja, antes de cuidar do seu familiar, você não era líder e agora você é. E um líder, bom dia Tatiana, que bom que você está aqui. Agora que você é um líder, haja como um líder. Busque ajuda para fazer isso. Comece por quem está perto. E vá além. Mas sabe, comece. Porque se você não começa, você pensa que não é possível. Você só não começou ainda porque você acha que não é possível. Comece. E vá medindo os resultados, sabe? Se tem um resultado grande assim, ótimo. Se tem um resultado assim, ótimo. Se ainda não deu resultado, faça de novo. Vocês sabem que eu lembro quando eu ia nas reuniões de um momento do cuidador, como eu criei aqui, que existia lá atrás, que não tinha esse nome, era um outro grupo de apoio. Eu contava que eu fazia reuniões com as minhas filhas e com o meu marido, para a gente pôr aquilo que nós tínhamos que fazer para todo mundo saber como é que tinha que ser feito. E eu contava isso nas reuniões. E as pessoas me perguntavam, mas como é que você consegue? Eu falava para eles, eu não consigo da primeira vez. Eu tenho adolescentes em casa e eu tenho uma pessoa doente com Parkinson. Mas eu faço uma reunião de novo, mais uma reunião, e as pessoas vão entendendo que é o melhor jeito para a gente fazer acontecer o que nós queremos que aconteça lá em casa. Então, cuida de você ter um tempo para você. Cuida de você cuidar de você. Tenha lazer. Tenha um grupo de amigos. Você gosta de ir à igreja? Vá à igreja. Não se abandone. Não se abandone. Porque este se abandonar por um determinado tempo, que é o que passa na cabeça aqui. Por um tempo eu vou fazer, e depois eu cuido. Quando você tem esse tipo de pensamento, você se abandonou. Porque muito provavelmente mais na frente você não vai encontrar o tempo de cuidar de você. E você deixou de cuidar por tanto tempo que daqui a pouco não sabe mais nem conversar com quem está lá fora. Não se abandone. Cuide de você. Amigos é para a gente ter. É para a gente se refazer. É para a gente olhar para nós por um outro ângulo também.
Busque isso e tenha isso. Você vai se sentir mais tranquilo. Você vai continuar cuidando do Parkinson que está aí. Mas veja que se você fizer um movimento de ajuste, muito provavelmente você vai encontrar quem ajude você, para você ter o tempo de cuidar de você. E você vai poder ler, você vai poder estar mais tranquilo, você vai poder arrumar sua gaveta, você vai poder tomar seu café, você vai poder almoçar, jantar no horário certo, dormir às 8 horas que o seu corpo pede. Você vai ter liberdade de dizer para os outros, olha, hoje eu preciso de ajuda. Se você não fizer esse movimento, se você não iniciar esse movimento, você não vai conseguir sair de onde você está. E a maior preocupação é você pode adoecer. E eu já disse aqui, um doente é uma conta grande. 2, como fica? Eu tenho mentoradas que fizeram esse movimento e puseram um trabalho que ela já exercia antes e ela pôs também um movimento. Porque ela me falava assim, eu não tenho mais a minha renda e isso me faz muita falta. Então, foi criando esse espaço e pôde voltar a fazer o trabalho que fazia a partir de casa, mais fácil. E tem a renda que queria, e tem. Você vai ter horário para você. Você vai se sentir mais completa. Porque cuidar entristecida, cuidar se vendo consumir, cuidar abandonada, não é a mesma coisa. Se você estiver cuidada, você tem mais para oferecer para você e para ele. E você consegue compreender que você não está com doença de Parkinson. Quem está com doença de Parkinson é ele. Você está liderando o processo doença de Parkinson em casa. Então, vamos lá, cuidadores. Vamos, como disse a Márcia Gatti aqui, né? Vamos deixar o orgulho de lado. A situação é séria. A sobrecarga que você vive é imensa. E veja, ela traz uma consequência para frente. Cuide de você. Elimine a consequência a partir de hoje. Eu estou aqui conversando com você. Liga, manda um recado, pergunta. Eu cuidei 25 anos. Eu sei muito bem o que você está vivendo, porque eu vivi tudo isso. Tenham todos vocês assim uma excelente semana. Amo vocês de todo o coração porque eu sei exatamente o que vocês vivem. Porque eu compreendo a forma como você pensa. Mas não existe nenhum egoísmo em cuidar de você porque o outro está doente. Você não precisa se abandonar, você não está com Parkinson. Cuida de você para você poder cuidar do outro. Alguém quer fazer um comentário? Eu aguardo aqui. Um abraço, Márcia. Muito obrigada pela tua presença aqui comigo.
Saudade de você, né? A gente já não se encontra mais lá no trabalho que a gente tinha, que era comum, né? Grande abraço, cuidadores. E pense aí que eu disse para você. Aceite ser cuidado. Está disponível todas as quartas-feiras, às 19 horas, o Momento do Cuidador, que eu criei especialmente para você que é cuidador. Márcia, está com uma pessoa doente em casa? Faça a sua inscrição aí na bio, você encontra o link para fazer a inscrição. Vem participar. Vamos aflorar essa liderança que você tem para que você cuide de você, sem pensar que é egoísmo. O outro é importantíssimo, mas veja que você é o suporte do outro. Você é importantíssima também. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada. Muitas vezes, sabe, parece que eu estou também sendo egoísta quando eu falo isso. Há pessoas que me dizem, meu Deus, você não pensa no outro. Penso muito no outro. Tanto penso no outro que eu digo, cuide de você. Para você poder cuidar do outro. Porque se você não cuidar de você, você não cuida do outro, você não oferece nada de qualidade para o outro. Então, cuide de você. Muito obrigada. Muito obrigada. E na bio do Instagram está o link para você se inscrever e participar do Momento do Cuidador. É um momento gratuito. Nós estamos conversando com cuidadores e mostrando para cuidadores como liderar esse processo lá em casa, sem adoecer e sem se deixar abandonado. É isso. É um momento muito, como que eu vou dizer para vocês, assim, um momento muito produtivo. Porque há uma troca de informações entre os cuidadores. Quem já descobriu, já viveu uma certa fase, conta para o outro como foi e a pessoa pode aproveitar a experiência alheia, colocar na sua vida e se pôr a viver melhor. Beijo, Márcia. Muito obrigada. Muito obrigada para vocês que estiveram aqui comigo. Um grande abraço. E a gente se vê no Momento do Cuidador. Um abraço.